Olá, minha Paraíba, estamos ao vivo, estamos no ar, começando mais um Rede Verdade para você que quer ficar ligado e atento aqui nas notícias da política na Paraíba, em ano eleitoral, principalmente nas notícias das eleições 2022. E no programa de hoje, a gente tem a alegria aqui de ter não apenas um, mas dois convidados que vão bater papo aqui comigo. Nesse primeiro momento, o juiz da Corte Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, José Ferreira Ramos Júnior, ele que é presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, está aqui conosco, vai conversar sobre este tema aqui no Rede Verdade e, na sequência, eu converso com o secretário estadual de Segurança Pública, o delegado Jean Nunes, que está aqui também para falar, sobretudo, do esquema de segurança montado aí para as eleições de 2022. Tem muitos episódios aí de agressão, de violência, de tranquilidade e paz nas eleições deste ano. Você acompanha tudo a partir de agora. Prazer poder reencontrá-la, acompanhando a programação da sua TV Arapuã. Deixa eu cumprimentar meu convidado, esse meu primeiro convidado, Dr. Ferreira Júnior. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Rede Verdade. Muito obrigado por encontrar um tempinho aí na agenda corrida do TRE, esses últimos dias de julgamento e registro, para poder estar aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde, telespectador da TV Arapuã. Mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui para conversar sobre eleições, sobre votação eletrônica. Realmente a correria está grande. Terminamos o registro de candidatura na segunda. Ainda tivemos alguma coisa ontem. E estamos agora com essa comissão. Hoje tivemos reunião a manhã toda com o pessoal da segurança, com advogados de partidos, de maneira que estamos trabalhando para dar transparência a esse processo. Pois, exatamente isso. O que as pessoas estão querendo é acompanhar. A urna eletrônica virou ali um alvo, né? Vamos chamar ali de um objeto de discussão muito grande aqui no Brasil. Quais são os passos da urna eletrônica aqui na Paraíba? Onde elas estão? Quais são os últimos encaminhamentos aí para ela? Os próximos encaminhamentos. A função dessa comissão de auditoria da votação eletrônica é comprovar, verificar a integridade dessas urnas eletrônicas. Essas urnas eletrônicas que serão instaladas nas sessões eleitorais até o sábado pela manhã, e no sábado pela manhã, quando essas urnas já estiverem instaladas nos seus locais de votação respectivos, por exemplo, lá na minha cidade, Olivedos, vai estar instalada na sessão tal aquela urna eletrônica. Até o dia 1º de outubro, no sábado do dia 1º. No sábado, que antecede pela a manhã, eleição. que antecede a eleição, na véspera. Então, às 9h30 da manhã do sábado, nós vamos nos reunir para fazer a escolha das urnas que serão auditadas. Como era feito, Luiz Torres? Antes era um sorteio, nós fazíamos um sorteio, e dessa vez nós vamos fazer diferente. Vamos procurar envolver os partidos políticos para que eles indiquem as urnas que eles querem, à vontade. Cada partido vai poder indicar uma sessão eleitoral e aquela sessão eleitoral será auditada pela Justiça Eleitoral. Quando isso vai acontecer? Tem data nós tivemos hoje uma reunião muito profícua com os advogados de todas as coligações, todos compareceram. Agradeço publicamente pelo interesse que está havendo por parte das coligações e dos partidos políticos em dar transparência a esse processo. Essa escolha será no sábado. Nós faremos da seguinte forma: eram 3 urnas por eleição, agora são 20 urnas eletrônicas. Então, realmente é uma estrutura muito grande que nós tivemos, inclusive, que deslocar para o espaço cultural, porque no tribunal não caberia. E no sábado nós faremos essa escolha. Os partidos vão indicar, por exemplo, o partido A indica a sessão eleitoral de Olivedos, sessão tal. Imediatamente o juiz eleitoral será comunicado, a urna já estava pronta para ser votada, o juiz eleitoral será comunicado, levará uma urna de contingência, fará a troca, instalará aquela urna e a urna que estava instalada pronta para a votação será testada. Será transportada aqui para a capital para ser instalada no espaço cultural e faremos o que chamamos popularmente a votação paralela, com os eleitores, os nomes dos eleitores, com os candidatos reais e durante todo o dia será votado nessa urna com cédulas que serão preenchidas também pelos partidos políticos. De maneira que no final do processo, às 17 horas, quando encerrar a votação lá em Olivedos e aqui em todo o Brasil, nós emitiremos o boletim de urna e faremos ao final a conferência desse boletim de urna
com as cédulas de papel que foram preenchidas para antes. bater o que foi anotado com o que foi digitado. Exatamente. Essa isso o que se chama do teste de integridade, é isso? É muito simples. E não tem como dar errado, não tem como... mas aí levantam 1000 teses, né? Não, mas aí a urna depois de meio-dia muda, depois... Para que não haja nenhuma dúvida com relação a tudo isso, a votação, as cédulas que serão preenchidas pelos partidos, elas serão digitadas nas urnas eletrônicas durante todo o dia, como se fosse uma eleição. Lá no Espaço Cultural, ao vivo, online, quem quiser assistir vai estar assistindo. A população pode acompanhar. A população pelo canal do TRE no YouTube. Inclusive, as urnas ficarão no Espaço Cultural e à noite, toda a noite, ficará com câmeras filmando ao vivo, para ninguém ter acesso a essas urnas. Nós estamos buscando dar toda a transparência para que o eleitor tenha a confiança de que votou no seu candidato e que o voto do seu candidato realmente foi computado. Ô, doutor Júnior, eu tenho outras perguntas para fazer, mas só para ficar claro em relação a isso, vai ter biometria na Paraíba? Não. Voto pela biometria na urna? Não. Não, esse teste que foram sorteados, alguns estados da Paraíba não foi sorteado. Não foi sorteado. Então, quem está acompanhando feito por amostragem para o sorteio. A votação ainda dos mesmos moldes de 2020. Os mesmos moldes de 2020. Aí ele pergunta aqui, só para ficar bem claro para quem está nos acompanhando. Levar arma e celular na cabine de votação. O que está pacificado em relação a isso? Bom, sobre isso, o TSE já decidiu. Já decidiu. Né? Não nos cabe discutir. O TSE decidiu que não poderá ingressar com o celular. Caso a pessoa chegue com o celular, deixará com o mesário, e arma também não poderá. Não adianta discutir. O eleitor que está comendo, não adianta discutir sobre isso. A Justiça Eleitoral da Paraíba vai estar pronta ali para cumprir a decisão do TSE. Vamos cumprir a decisão do TSE. Bom, as urnas hoje na Paraíba já estão inseminadas e com todos os nomes, candidatos e fotografias. Qual é esse processo? A conclusão está se dando hoje. Começou ontem e concluiremos até o fim do dia. Todas as urnas estarão prontas para serem votadas. Aí tem todo o procedimento de segurança e estarão prontas. No final do dia de hoje estarão prontas. Então, para a gente entender, todos aqueles julgamentos de registro de candidatura que o TRE apreciou até o dia 12, que encerrou a apreciação dia 12, candidatos que foram indeferidos e recorreram, eles... em função do tempo, serão colocados nas urnas. Sim, constará o nome desse candidato na urna eletrônica com a fotografia normal. Caso alguma decisão antes da eleição seja dada, por exemplo, mantendo a decisão do TRE, o voto será... Mas o eleitor vai estar lá, o candidato número tal, que ele vai votar, ele vai votar e vai aparecer a foto. Só que se for confirmada o indeferimento, esse voto será computado como voto nulo. Voto nulo. Voto nulo. Depois, né, que for decidido. Mas a partir da meia-noite de hoje não tem como trocar mais a urna. Não tem como trocar mais. Mesmo que haja desistência, substituição do candidato, não tem mais como. Não tem mais como. E essa urna, depois de inseminada, é que vocês já estão encaminhando para os municípios. Para os municípios. Aí tem todo um cronograma do tribunal para fazer o encaminhamento para as zonas eleitorais. Precisa de segurança para isso? Sim, terá toda segurança. A Comissão de Segurança do Tribunal, inclusive, se reuniu hoje pela manhã. Eu participei de parte da reunião. Está tomando todas as medidas com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, que tem também contribuído muito conosco, Secretaria de Segurança Pública. Então, as forças de segurança no Estado estão contribuindo muito e toda a segurança será dada para que essas urnas possam ser conduzidas. Inclusive, também, quando forem as sorteadas, teremos todo um cronograma para trazê-las de volta aqui. Acompanhadas pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. E o senhor está anunciando aqui que serão 20 urnas auditadas na Paraíba antes das eleições, dentro daquele processo todo de transparência e de abertura. 20 urnas serão escolhidas no estado todo, transportadas para João Pessoa, no caso daquelas que não são aqui na capital, e serão auditadas como prova e comprovação de que elas estão corretas e é o melhor e o mais seguro sistema de votação que um país pode ter. Exatamente. Como eu já falei, o mais importante, houve essa mudança de 3 para 20, ou seja, a logística e todo o planejamento. Essa é a 4ª vez que eu presido comissão de auditoria de votação eletrônica, mas essa está dando muito trabalho, muito mais trabalho. A equipe é muito boa, a equipe que está conosco do Tribunal Regional Eleitoral é muito boa. Mas assim, está envolvendo um trabalho enorme, porque são 20, nós fazíamos isso no tribunal, Luiz.
E agora três urnas, eram apenas três? Eram 3 urnas. Agora nós tivemos que, lá no Espaço Cultural, conseguimos o Espaço Cultural, naquele mezanino em frente ao Teatro Paulo Pontes, todo aquele mezanino ali, nós vamos montar 20 urnas que serão como se fossem 20 sessões eleitorais e ali funcionará a votação paralela. Com toda a estrutura, eu deixar claro para o eleitor. Primeiro ponto que eu acho muito importante esclarecer, essas urnas, essas sessões sorteadas com as respectivas urnas que serão transportadas, será a indicação dos partidos políticos. Nós tivemos uma reunião com os advogados dos partidos, já fizemos, atacamos todos os pontos necessários para que tudo transcorra bem, os partidos concordaram e no sábado os partidos estarão lá e, por exemplo, o partido A vai indicar a urna da sessão da cidade tal e essa urna será transportada. Nós temos polos em Cajazeiras, Pombal, Patos, Campina Grande e João Pessoa, obviamente. Os polos regionais. Essas urnas serão transportadas para os polos e dos polos serão transportadas para a capital, com a escolta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Então, com toda a segurança necessária, elas chegarão aqui no Espaço Cultural e serão no sábado ainda montadas, para que no dia de domingo possamos fazer a votação paralela. Então, assim, todas as medidas de segurança e transparência nós estamos tomando. Para, repito, o eleitor saber e confiar que a urna eletrônica realmente vai expressar o voto que ele depositou ali na urna. Ô, doutor Júnior, essa ampliação, ela é uma recomendação do Tribunal Superior Eleitoral com base nesse estado, né, de discussão em relação à urna eletrônica que se criou no Brasil, ou o TRE da Paraíba que está fazendo aí um tanto quanto mais em relação aos outros estados, ou os TREs no Brasil todo estão tomando essa providência para fortalecer a defesa da urna? Foi uma decisão do TSE, eu não entro no mérito o que teria motivado, mas foi uma decisão do TSE. Mas assim, o mais importante é que a amostragem que eram de 3, no caso da Paraíba, e todos os estados aumentaram, no caso da Paraíba eram 3, passou para 20. De acordo com os eleitores, São Paulo creio que são 36, ou assim, não sei exatamente. Assim, de acordo com o eleitorado, o maior número de urnas. O objetivo principal é aumentar toda a amostragem, quanto maior, melhor. Né? Se com 3 se tinha condições de fazer uma amostragem, até porque era sorteado e aleatório, com 20, melhor ainda. Né? Então, essas 20 urnas, que ninguém sabe quais serão transportadas para cá e será feita uma votação paralela. Então, no final, tem que bater o resultado. Quando conferir, vai conferir com as cédulas escritas. Se não bater, é porque tem alguma coisa errada. Certamente, pela 4ª vez que eu estou participando, nunca deu errado. Nunca deu Sempre errado. deu certo. A gente está falando de quantas urnas ao total? 9 mil urnas, né, na Paraíba? Cerca de 9 mil urnas, né? Doutor Júnior, eu queria fazer 2 perguntas para além da questão das urnas eletrônicas, tá? No campo da questão do clima de violência e de confronto na disputa política aqui no Brasil, especialmente, notadamente, na disputa presidencial. Uma pergunta que farei daqui a pouco para o secretário de Segurança Pública do Estado também. Mas como é que o senhor está vendo isso do ponto de vista de justiça eleitoral? Está tomando alguma providência também do ponto de vista, vocês, em relação à necessidade de tropas federais ou não? Em função, a gente está vendo eleitores, saiu uma pesquisa da Datafolha ontem apontando que 65% dos brasileiros estão com medo de expressar seu voto, com medo de serem vítimas de agressões. Como é que vocês estão vendo e trabalhando com isso? Assim, nós estamos preparados, né? O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, assim como os TRE de todo o Brasil, estão preparados para fazer a eleição. Realmente é inquestionável que existe uma polarização com alguns exageros de parte a parte, mas nós não nos deixamos contaminar com isso, nem nos assombra, nem nos assusta. Nós estamos preparados, nós temos as forças de segurança que estão do nosso lado, apoiando, não o TRE, apoiando a democracia, o sistema eleitoral, que é o cidadão. Quando o sistema eleitoral é preservado, o cidadão, o eleitor, que quer escolher livremente o seu candidato, ele está sendo cuidado pela justiça e pelas forças de segurança. Como eu disse, todas as forças de segurança, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar da Paraíba, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, estão envolvidos e estão colaborando para que nós tenhamos um clima tranquilo. Na Paraíba, sinceramente, eu que sou de cidade pequena, sou de Oliveiras e quando era criança via os radicalismos de cidade pequena, é que o Brasil hoje está parecendo cidade pequena, né? Está meio parecido com a eleição de cidade pequena. Já tinha contato com essa realidade, só que era em um microcosmo, né? Eu acho que apenas ampliou, né, para o nível nacional, mas assim, eu confesso que nós estamos preparados para lidar com essas situações. Os pedidos de tropas federais não prosperaram? Houve só Pocinhos,
Foi da Puxinanã e... Foi, acho que Puxinanã e Pocinho, não me lembro, foi Pocinho e Puxinanã. Que naquele caso, nós não entendemos, a corte entendeu que não era necessário. Mas ainda está aberto vamos apreciar, de tropas. Pelo menos hoje, a preço de hoje, eu digo que o clima na eleição, com o que nós temos hoje, repito, com as forças de segurança que nós temos, do próprio Estado, Secretaria de Segurança, Polícia Militar, nós temos total tranquilidade a preço de hoje e que nós daremos conta, eles darão conta sim, da segurança do processo. Que bom. Bom, tem outro tema que eu acabei de questionar, doutor Júnior, ao presidente, desembargador Leandro dos Santos, agora no Arapuã FM, no Arapuã Verdade aqui no rádio, antes de vir para cá, e quero lhe colocar também esse tema que diz respeito à questão de um julgamento específico de registro do ex-governador Ricardo Coutinho. Teve pelo TRE o registro indeferido, né, considerado inelegível aos olhos do TRE nesse julgamento específico. Em relação aos autos, não quero debater em relação aos atos especificamente, a recurso da parte e tal, essa coisa toda. Mas, publicamente, o ex-governador Ricardo Coutinho teve uma fala, né, divulgada na imprensa, em que ele disse que não tinha como esperar muito da Justiça Eleitoral paraibana, porque, segundo ele, a Justiça Eleitoral paraibana é contra ele. Como é que vocês receberam isso? Como é que vocês recebem esse tipo de reação de uma parte diante de um julgamento, e desse julgamento específico? Esse tipo de comentário não me afeta de forma alguma, nem eu procuro, sinceramente, Luiz, eu não tenho nem o que comentar numa situação dessa. Cada um fala o que quer, quem perde, quem ganha, fala o direito de falar, o direito constitucional de se expressar, eu respeito. Eu só posso dizer o seguinte, é que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba é um tribunal que hoje tem uma composição muito firme, muito capacitada. Nós temos hoje grandes juristas compondo a nossa corte e nós julgamos pelos autos. Aquilo que está nos autos, nós julgamos. Não temos preocupação, não temos influência, nem pressão, nem popular, nem imprensa, nada nos influencia. Nada afeta o nosso julgamento. Agora, essa questão de questionar e fazer críticas à justiça, nós somos pessoas públicas e estamos suscetíveis a críticas, mas recebemos com muita tranquilidade. É tipo assim, a pessoa hoje perde, a justiça é ruim. Ontem ganhou, a justiça era boa. Quer dizer, só é boa, mas eu não estou dizendo nem desse caso concreto, mas geralmente funciona assim. Acontece isso no jornalismo também. Quando a gente elogia, é um bom jornalista. Quando a gente critica, exatamente. É um mau jornalista. Pronto, vamos pro jornalismo. Você me elogia, aquele jornalista Luiz Torres, é um cara bom. Aí você me faz uma crítica que não vale nada. Não é por aí. Você está fazendo o seu trabalho, né? Você me elogia, eu me critica e é um direito seu. E não é bonzinho só quando fala o que me agrada. Então... E o desembargador Leandro dos Santos, ele relembrou também que a decisão que o TRE daqui tomou em relação à inelegibilidade, primeiro quem tomou inelegibilidade foi o TSE. Já veio do próprio Tribunal Superior. Foi. A decisão do TSE. Nós apreciamos em cima da decisão do TSE. Então, também eu fui o relator do já estava apontando a inelegibilidade. Já estava apontando. Então, se não mudar nada daqui para lá... Quando eu recebi o processo para apreciar, já tinha uma inelegibilidade e eu não tinha outro caminho. A corte, né? A corte não tinha outro caminho que não fosse aquele. Bom, até o dia 2, em relação a julgamentos, quando é para a gente fechar aqui, o que é que vocês têm ainda na pauta? Ainda tem recursos dessas candidaturas que foram indeferidas? Estão julgando isso com celeridade? Ou a pauta de julgamento, ela reduz um pouquinho e vocês vão mais focar na questão estrutural e logística das eleições? A correria mesmo, o corre-corre que realmente tomou muito nosso tempo foi o registro de candidatura, porque o espaço é muito curto, era até o dia 12. Né? Então nós tivemos que correr muito e julgar muitos processos para apreciar todas as candidaturas, foram muitas candidaturas. Mas tem pendente só embargo de declaração. No meu gabinete, por exemplo, eu tenho 2 embargos de declaração, já foi julgado, os registros do dia 12, eu julguei todos até o dia 12. E tem só embargo de declaração para apreciar, mas isso não muda em nada e realmente dá uma arrefecida em número de processos porque volta para o trâmite mais ou menos normal. A não ser propaganda eleitoral, que surge algum caso, que aí a gente vai apreciar. Aí, doutor Ferreira Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade e boa sorte aí nessa caminhada até o dia 2 de outubro. Eu que agradeço a todos, agradeço aos cidadãos e cidadãs paraibanas e gostaria de concluir dizendo
que podem ir para sua sessão eleitoral no dia da eleição, exercer o seu direito sagrado do voto, escolha quem você quiser. O seu voto é seu, não é de ninguém, nem ninguém manda no seu voto. Todos nós somos iguais, você pode ser o maior milionário do mundo e a pessoa mais humilde, o mesmo valor do seu voto é o voto do milionário. O voto do pobre tem o valor do voto milionário, a coisa mais democrática que existe é uma eleição, eu acho. E nós não podemos perder essa essência. Portanto, vá no dia da eleição, digite lá na urna o número do candidato ou dos candidatos que você escolheu e tenha uma certeza. No final do dia, quando for apurado o voto daquela urna, o seu voto que foi dado nos seus candidatos será computado. Fique tranquilo que a urna eletrônica é segura. Tá aí, Juiz Ferreira Júnior, TRE da Paraíba. Muito obrigado. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Quando voltar, eu já volto conversando aqui com o secretário de Segurança Pública da Paraíba, o doutor Jean Nunes. Um minutinho, a gente está de volta.